a gente juntou o outro viés, né? De manhã a gente estava pensando de um lado, agora a gente está pensando um pouco do outro. O que é que a tecnologia vai trazer, agregando à advocacia, e não mais a advocacia para a tecnologia, e sim a tecnologia para a advocacia. E aí o primeiro que eu vou chamar é Bruno Souza, ele é sócio do Urbano Vitalino, até o Urbano está aqui presente, agradecer a presença. Bruno Souza foi o sócio responsável pela implantação de um sistema baseado no Watson, né, da inteligência artificial. E o que a gente combinou e que ele vai apresentar é exatamente aquela perspectiva, quais eram as perspectivas que eles tinham quando contrataram o Watson, implementaram, o que é que eles pretendiam, quais foram as dificuldades que tiveram, o que é que resultados eles estão obtendo. Então, é um depoimento riquíssimo, riquíssimo para quem pensa em implantar a inteligência artificial. E a outra palestrante que eu vou trazer, compondo essa ideia de rol de tecnologia, é a Amanda Lima. A Amanda Lima, ela é advogada e fez toda a trajetória dela, principalmente acadêmica, mas também profissional, em cima da blockchain. Então, ela é talvez uma das advogadas mais especialistas hoje que a gente tem na temática da blockchain. E o terceiro que está chegando, quando ele chegar, a gente compõe, mas a gente já, para não perder tempo, já vai começando. Já está com o microfone, Bruno? Vai usar de mão? Então pronto, Bruno começa, vem Amanda. Primeira Amanda, desculpa, então primeira Amanda. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu trouxe aqui um slide antes, tá? Do que o slide que eu preparei para vocês, que é só para fazer um pitchzinho rápido da minha carreira, porque eu vi que de manhã teve uma abordagem mais de mentoria, né, para os advogados, para vocês entenderem que hoje em dia não existe mais questão de tempo, o advogado só tem sucesso depois de 2 anos, 3 anos, tá? E aqui eu trouxe um pitch bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco como é que eu caí nisso. Todo mundo me pergunta, e aí lá na Lotec Conference eu apresentei isso aqui. Aqui, né? Liga para mim, por favor. Pronto. E aqui há um ano, tá? Exatamente um ano, em março de 2017, eu era servidora pública do IBGE, e essa imagem aí significa que eu reclamava todo dia, eu era super insatisfeita. E ainda mais no cenário que em 2016 a OAB constatou que havia mais de 1 milhão de advogados, e se a gente pensar que o IBGE constatou que havia 200 milhões de pessoas no Brasil, 0,5% da população era de advogados. Então, assim, isso me desestimulava mais ainda, e aí minha vontade de advogar era zero, e eu comecei a estudar para concurso público. Só que a minha vontade de estudar para concurso público era zero, como tem aí. E aí eu conheci blockchain há um ano. E aí blockchain transformou a minha carreira, mas não só blockchain, tá? Inteligência artificial também, IoT, mas principalmente blockchain. Mas as pessoas me viam assim há um ano. Quando eu dizia que era advogada do mercado de blockchain, achavam que eu era piramideira. Mas eu me vi assim, como a verdadeira CEO da IBM, porque assim como ela, eu acho que blockchain vai revolucionar o futuro dos negócios. E aí eu consegui virar a chave da minha carreira, dormindo muito pouco. Eu durmo mais ou menos umas 4 horas por dia, tá? Não façam isso, mas essa é a minha realidade. E em menos de um ano eu escrevi mais de 20 artigos sobre blockchain e inovação, com a ajuda do Bruno Feisson, que é presidente da B2L, que todo canto que ele ia no país, de norte a sul, chegava uma mensagem dizendo: o Bruno acabou de dizer aqui que você é a maior especialista de blockchain do país. E aí, nesse um ano, eu consegui algumas conquistas, que foi fundar o primeiro Legal Hackers do país. Sou vice-presidente da Comissão de Inovação e Startups da OAB do Rio Grande do Norte. Sou idealizadora do Comitê Leite da B2L. E esse ano eu fui convidada para fazer parte do escritório do QBB Advocacia, que eles concorreram ao Prêmio Inovário ano passado, e eles são caçadores de talentos na advocacia. Eles não abrem posição. Eles veem que você é um talento na advocacia e te convidam para participar do escritório. Essa é a minha carreira. Agora eu vou falar sobre blockchain.
Agora eu vou falar da parte boa, né? Vocês querem saber da blockchain, querem saber de carreira de advogado, não. Então, a perspectiva que eu trouxe aqui hoje, tá, é para falar um pouco de contratos, como que blockchain vem revolucionar esse mercado, tá, do empreendedorismo. A gente já tem hoje em dia várias startups que usam blockchain, não só no país, como lá fora, tá? Lá fora tem muito mais do que aqui. Mas aí a gente vai ver o porquê que blockchain vem inovando os modelos de negócios. Aqui eu vou pular. E aí, a última fronteira da desmaterialização, que eu chamo, é a questão da tecnologia. Se a gente pensar que desde 2008, que a gente fala em economia colaborativa, todo mundo vem repetindo, economia colaborativa, o Uber é economia colaborativa, Netflix é economia colaborativa. Mas só que quem disse que a economia colaborativa é o intermediário que te diz quantos por cento que você vai ter naquele negócio contratual. Então, o Uber, ele cobra 25% do motorista em cada transação, em cada viagem, e você não tem condições de negociar livremente com o motorista. Então, assim, se você pegar a fundamentação, a ideologia da verdadeira economia compartilhada e colaborativa, isso não é, tá? E aí, se a gente pensar em dinheiro, todo mundo acha que dinheiro é papel, né? Mas dinheiro é qualquer coisa, eu gosto dessa palavra, qualquer coisa que te dá um crédito e um débito a alguém, e ali você gera uma relação de negócios, tá? Você gera um comércio. Sal já foi dinheiro, por isso o nome salário. Conchas já foi dinheiro. Então, dinheiro é qualquer coisa que te dá um crédito e débito. E aí vem as criptomoedas. Susto. E aí vem as criptomoedas e o Bitcoin, tá? O Bitcoin, como que o Bitcoin consegue revolucionar isso? Para a gente aprender o que é blockchain, a gente primeiro tem que saber o que é Bitcoin. E aí, em 2008, alguém aqui já, levanta a mão, quem sabe o que é criptomoeda? Quem tem? Tá bom, dá um assalto. E aí, em 2008, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é um grupo de pessoas, se é um homem ou se é uma mulher, ele lançou um paper em formato acadêmico em vários fóruns de tecnologia, tá? E aí ele começou a debater com aquelas pessoas sobre uma moeda totalmente virtual que transacionava entre as pessoas sem um intermediário. Isso foi em dezembro de 2008, novembro de 2008. Exatamente no dia 3 de janeiro de 2009, ele lançou o software que dá condições para essa moeda se originar, que é a tecnologia blockchain. Então, a blockchain do Bitcoin é o primeiro design de blockchain que a gente conhece, tá? Mas hoje em dia, a gente já tem mais de 1000 blockchains. Então, a gente já vai todo mundo sair daqui nivelado. Não existe só uma blockchain, existem várias blockchains, e blockchain é só uma tecnologia que te possibilita transacionar alguma coisa de forma imutável. E aí o Satoshi resolveu essas duas perguntas de uma vez só. Como seria possível digitalizar o dinheiro, uma vez que toda informação pode ser copiada e colada, e se chama duplo gasto, que é o que a gente faz no e-mail. Eu mando um e-mail para você e eu consigo mandar a mesma cópia para todo mundo dessa sala. Então, se você pensar que todo mundo hoje em dia, por causa das criptomoedas, critica o governo, critica os intermediários, mas se a gente pensar que é o intermediário que nos dá confiança. Até chegar o momento das criptomoedas, era o intermediário, e ainda é, o banco que diz que eu vou mandar o dinheiro para alguém e aquele dinheiro vai ser debitado numa conta e creditado em outra. E ele conseguiu também resolver essa segunda pergunta. Como fazer esse processo funcionar com segurança, sem depender de qualquer intermediário? E qual é o valor agregado de blockchain, né? Então, e aí, blockchain significa que eu tenho um software em milhares de computadores no mundo e cada registro de cada transação, ela tem a mesma cópia em todos os computadores, tá? E aí, por isso que ela me dá transparência e me dá imutabilidade. Então, para auditar, isso é muito difícil, ou é muito fácil. Pensa, aí eu gosto de fazer para o caso prático. Pensa no caso de licitação. Se a gente fizesse, por exemplo, um sistema desenvolvido em blockchain para uma licitação, muito dificilmente o gestor público iria fraudar, iria ser corrompido. Por quê? Todo mundo ia conseguir chegar nele e saber que ele aceitou o papel higiênico de R$20 e não de R$4. Porque todo registro, tudo que eu coloco em blockchain é imutável. Então, mesmo que eu dependo da pessoa que coloca as informações, mas se eu colocar uma informação falsa ou errada, todo mundo vai saber quem colocou aquela informação.
E como que ele consegue isso? Através da tecnologia avançada, que é criptografia. Criptografia já existe antes de blockchain, é só a Amanda, ela na forma criptográfica, ela não é Amanda. Ela é uma sopa de letrinhas, sequência de números e letras, que eu criptografo e compacto, e aí eu posso registrar em blockchain, tá? E aí o meu crush, que é o Vitalik, em 2015, ele descobriu o quê? Ele olhou para a blockchain do Bitcoin e disse, se eu consigo transacionar uma sequência de sopa de letrinhas, que é o hash, tá? E eu consigo transacionar qualquer coisa que eu consiga criptografar. Então, se eu quiser criptografar cadeiras, aqui, eu pegar os códigos dessas cadeiras e eu transformar ele em criptografia, eu consigo colocar em blockchain. Se eu pegar documento, criptografar, eu consigo colocar em blockchain. Já existe construtora criptografando telhas e colocando no sistema blockchain. Então, qualquer coisa que eu consigo criptografar e compactar, eu consigo registrar na tecnologia blockchain. E aqui, como que ele faz isso? Através de contratos inteligentes. Quem aqui já ouviu falar que os smart contracts vai substituir o advogado? Então, contrato inteligente, tá? Todo mundo também confunde isso. Não tem nada a ver com blockchain. Contrato inteligente vem desde 1993. São dados auto-executáveis, onde eu não preciso do humano para poder fazer aquela execução daqueles dados. Na verdade, é um software. E aí, por que contrato inteligente todo mundo fala de blockchain, fala de contrato inteligente? Porque se pensou, se eu pego um software que eu não preciso do humano para poder fazer a execução dele, e eu coloco numa tecnologia que é imutável, eu resolvo vários problemas. Porque eu tenho um software onde eu não preciso do humano, e aí eu tiro a corrupção, e é imutável, e aí eu tiro a fraude. E aí a gente está pensando e assistindo, aí sim, uma nova forma de pensar negócios. Porque aí eu não trouxe aqui hoje, mas eu vou falar, aí eu tenho, por exemplo, no Texas, o exemplo do Uber lá não entra, tá? De jeito nenhum. E aí eles pensaram, não tem problema, se o Uber não entra, a gente faz uma plataforma em blockchain, onde eu consigo fazer um contrato inteligente e o cliente consegue conversar direto com o motorista, negociar quanto que vai ser a corrida. Eu faço uma inteligência artificial que, na medida que a pessoa se afasta do motorista, ele é inteligente o suficiente para entender que termina a corrida e deposita o dinheiro na conta do motorista. O nome disso é Arcade City. Já tem no Brasil, em dezembro de 2017 entrou aqui. Rio de Janeiro o pessoal usa, São Paulo o pessoal usa. E aqui é um caso real, tá? Isso aqui é na Holanda. Quem já viu lá na Holanda, quem já viu fotos da Holanda, daquele monte de bicicleta que tem lá, que é bem famoso. Então, lá na Holanda, tinha muita fraude, porque as pessoas... Tinha furto, mas também as pessoas tinham fraude, dizendo que era furto, mas na verdade era fraude. E aí eles pensaram o quê? E o seguro aumentou muito. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um smart contract, um contrato inteligente, onde eu tenho um cadeado inteligente, tá? E aí ele conectou a polícia ao cadeado. Então o cadeado ele tem uma geolocalização e ele tem um sinalzinho de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Então eu saio da minha casa com a minha bicicleta, coloco lá com o cadeado, fechou. Quando eu volto, tá arrombado. E aí eu ligo para a polícia olha no sistema, vê que realmente foi furtado, porque ela tem um identificador de inteligência artificial que diz se aquilo foi fraude ou não, por causa da força, do tempo. E aí, automaticamente, esse contrato é inteligente o suficiente para entender que aquele dado é verdadeiro. E ele comunica ao seguro e o seguro já paga a pessoa. Então, vocês imaginam quanto que não economizou de tempo, processo. Nesse caso aqui, tirou um pouco o advogado, né? Mas assim, não substitui não, tá? Mas foi só nesse caso aqui. Mas você tira o tempo, tira processo, transtorno psicológico. Agora imagina para todos os outros tipos de sinistros. Então, assim, carros, casas, tá? Todo tipo de seguro. E aqui é uma startup brasileira, é a primeira empresa brasileira a fazer registro e autenticação em blockchain de documentos. É a startup Original Mine. Ela é do Edilson Osório, que é formada em copyright em Harvard. E vocês podem pensar assim,
mas ela usa blockchain, muito dificilmente alguém vai aceitar, né? Mas aí vem a cabeça empreendedora. Aí o cartório Azevedo Bastos, localizado fisicamente na Paraíba, na cidade de João Pessoa, em janeiro de 2018, fez uma parceria com a Original My e você consegue da sua casa, de qualquer canto, fazer um upload do documento, autentica em blockchain, via startup, faz o pagamento com PagSeguro e ele manda o registro para o Azevedo Bastos e ele faz a autenticação notarial. Então você tem um documento registrado em blockchain, que é imutável, e em cartório, de qualquer canto do Brasil. E aqui, eu gosto muito desse exemplo, porque se você pensar se você conversar com qualquer dono de instituição de ensino, eles vão dizer que passa o ano tentando evitar fraude de diplomas. Tem um colega meu que disse que um professor ficou dando aula após 6 meses, dizendo que era mestre em direito a alguma coisa. E aí depois foi descobrir que não, porque é muito difícil saber que aquilo é fraude, do jeito que o Brasil está hoje, com sistemas todos desconexos. E aqui, quando você faz um sistema blockchain, você consegue registrar, já tem no Brasil, você consegue registrar diplomas, certificados em blockchain, e você faz uma base única, tá? Então, pensa que se o MEC usar isso, qualquer pessoa vai ver na hora se é fraude ou não. E aqui vocês pensam assim, mas no Brasil vai demorar demais para o governo usar, né, para os órgãos, etc. Aí, muito acaba nessa hora, que isso aqui não é o Satoshi. Quem não entendeu essa piada vai ter que estudar blockchain, tá? Isso foi uma piada. E aqui, a JUSEC, a Junta do Comércio do Ceará, essa semana saiu essa notícia. JUSEC inova com blockchain no registro de mais de 15 mil empresas. JUSEC assumiu o papel de centralizar o recebimento dos documentos de registro das empresas e disponibilizá-las por meio eletrônico usando a tecnologia blockchain. Então, assim, está bem perto da gente, né? E o advogado tem que entender isso. Você acha que eles vão querer um escritório que não sabe fazer isso? Esse aluno lá, que foi meu aluno no INSPER, é o Tiago, aluno meu e do Eric. E eles procuram o melhor escritório ou o melhor advogado que entenda dessa tecnologia. Eles vão querer ensinar o advogado para poder atender eles, né? Eles procuram alguém que já entende. E aí vem a questão do Santander. Quem aqui viu a notícia que o Santander pediu penhora de criptomoedas? Já tem isso no Brasil, viu, minha gente? Vamos estudar. Então, no Brasil, em 2017, Santander passou 4 anos tentando levantar bens à penhora numa execução. Não conseguiu, deve ter indícios de que a pessoa fazia compra de criptomoedas e pediu ofício à exchange e pediu penhora. E o juiz foi bem claro, ele disse: indefiro o pedido porque o pedido é genérico. Então, o advogado, nesse caso, ele não foi ferramenta hábil para acessar o direito do seu cliente. Então, o defeito aqui foi do advogado. Então, assim, vocês têm que se preparar para esses assuntos, porque só tem uma oportunidade, não tem duas. E aqui é um vídeo que eu vou passar para vocês. Essa startup, ela não é startup, na verdade, é uma organização que é o YouTube sem YouTube. Eles descentralizaram a metodologia do YouTube, que é a Paraty, são de brasileiros, e aí eles fizeram essa série, onde a maioria é brasileiro, tá? Mas está em inglês porque é para ser mundial. É 2 minutos só esse vídeo, bem pequenininho, mas ele é muito interessante. A maioria deles são brasileiros, tá? Todos eles envolvidos com blockchain e criptomoedas. Um deles é um advogado, Ronaldo Lemos, ele é dono do Mudamos, que é uma plataforma onde você faz projetos de lei em blockchain, porque você consegue ter certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa, não tem duplicidade de CPF. E aí tem um município no Brasil já usando direto a plataforma do Mudamos. Pode dar play? E aqui então, o vídeo era o final, era o mais legal que tinha. Mas aí, põe esse outro slide aí. Não está aparecendo mais nada. Põe esse outro slide para mostrar para eles fazerem a leitura do QR Code. Pronto, e aqui é um curso, tá? Que eu lancei faz 48 horas. Esse curso é de blockchain para advogados, já está com 50% esgotado, é online. E eu não anunciei ele na rede social ainda. Eu só anunciei ele na Start. E hoje de noite, antes de vir para cá, eu fiz um código de desconto. Se vocês colocarem lá Blockchain Recife,
tudo junto, minúsculo, aí vocês vão ter o mesmo valor da pré-venda, que agora me subiu o preço, mas aí você fica com o mesmo valor da pré-venda, só tem 10 vagas. Tá? E aí eu vou anunciar esse curso terça-feira nas redes sociais, se tiver vaga ainda, se não tiver, vai ficar só a pessoa chorando mesmo. É isso, aqui meus contatos, tá? Fique à vontade para me chamar no WhatsApp, no LinkedIn, qualquer canto. Pessoal, eu queria chamar, só para terminar a composição do nosso painel aqui, o Maurício Kavinsky, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Direito, Tecnologia e Inovação, membro da Comissão de Gestão e Inovação da UAB do Paraná. Bem-vindo, Maurício. E agora eu passo a palavra para Bruno Souza. Caras e caros participantes, é um prazer estar aqui nessa tarde para falar um pouco do uso de tecnologia no escritório da advocacia, um case real, que atualmente está vendo em todo o evento de tecnologia, falando um pouco de inteligência artificial, mas nada no uso concreto. Aqui a gente vai trazer já um uso concreto da inteligência artificial no escritório da advocacia. Primeiramente eu vou falar um pouco de quem somos, tá? Nós somos um escritório com mais de 80 anos, um escritório tradicional aqui em Pernambuco, mas com atuação em todo o território nacional. Atualmente, na análise da advocacia, figuramos entre os 15 maiores escritórios do Brasil. Nos últimos 7 anos, recebemos o prêmio do Great Place to Work, um prêmio que em 2018 é novidade, é a primeira divulgação nossa, acredito, que a gente recebeu esse prêmio nesse ano e nós temos atualmente 600 colaboradores com atuação focada na advocacia empresarial. É importante frisar o crescimento acelerado desde 2011, a gente vem crescendo numa média acima de 28% ao ano, um crescimento que é identificado pela análise da advocacia. Essas são as nossas unidades próprias. A gente, no Nordeste, tem unidade em João Pessoa, Recife, Natal, Fortaleza e Salvador. No Sudeste, em São Paulo e Rio de Janeiro. Temos uma unidade estrangeira em Angola, mas é importante frisar que a gente tem atuação em todo o território nacional. Atualmente, a gente atende através de parceria nos demais estados da Federação. As nossas principais áreas de atuação foca aqui no contencioso, no cível, trabalhista, consumidor, mas temos atuação no direito empresarial, no direito público, no tributário e no penal também. Penal mais focado no penal empresarial, tá? E aí eu falo um pouco da mudança do perfil da advocacia. Em torno, há uns 6 a 7 anos atrás, a advocacia mudou muito, principalmente devido ao aumento de custos. A gente identificou cada vez mais as empresas tendo um custo muito elevado com o jurídico, com custas de processo, com condenações, em virtude do aumento da demanda. O Brasil é um país que tem em torno hoje atualmente de 120 milhões de processos, então é uma coisa, um número muito relevante isso, para as empresas, um custo muito alto. E cada vez mais as empresas estavam identificando isso como um custo para eles, e foram reduzindo os valores dos honorários. Então, todo o escritório de advocacia, há 6, 7 anos atrás, ou ele se reinventava e passava para um foco de investir em tecnologia, ou ele ia sair do mercado. Isso era um ponto crucial há 6, 7 anos atrás. A gente foi identificando cada vez mais uma redução dos honorários, todos os clientes que possuem advocacia de volume exigiam essa redução, mas cada vez mais exigiam mais qualidade, mais dados, mais gráficos. Então, todo o escritório passou por isso, era necessário investimento em tecnologia, investimento em fluxo. Foi daí que a gente veio um investimento do escritório. A gente sempre teve um investimento muito alto, mas há 8 anos atrás a gente pensou, a gente precisa investir em fluxo de processos, a gente precisa investir em tecnologia. A gente teve uma consultoria da Fundação Dom Cabral, redesenhou o fluxo de funcionamento dentro do escritório. A gente teve um investimento no NOTS, que é o nosso sistema de acompanhamento de processos,
que, diferente da maioria dos escritórios de advocacia, a gente não foi no mercado atrás de um software que já existia. A gente resolveu montar um software do escritório, para que ele atendesse o escritório dentro do fluxo do escritório. Era o principal ponto. É um software próprio que ele desenha todo o fluxo nosso para que funcione sem uma troca de e-mail dentro do escritório, todo o fluxo da gente. E aí vem o terceiro laço de investimento que a gente anunciou em dezembro do ano passado, 2017, que foi no uso da inteligência artificial, que eu acho que é o assunto hoje mais comentado, é o que todo mundo está buscando, mas foi um investimento aí que a gente vai passar aí para vocês um pouco da nossa realidade do uso, nossas dificuldades, nossos aprendizados usando a inteligência artificial. Eu trago primeiro aqui o nosso desenho de fluxo dentro do escritório. É importante frisar que atualmente a gente atende em torno de 120 mil processos dentro do escritório. A gente possui um fluxo segregado por equipes especializadas. A gente tem uma equipe de nova demanda, que é uma equipe especializada na parte de sistema, de cadastro de processo, de relatórios que o cliente exige. Então, toda essa parte mais burocrática, que o advogado não gosta de fazer, é focado na nova demanda. A gente tem também uma equipe especializada, uma célula especializada no cliente, que é uma célula específica de redação focada no cliente. Então, a gente consegue ter resultados muito melhores por isso e advogados muito mais satisfeitos. A gente tem uma equipe de uma célula de acordo específica para fazer acordo. Acho que todo mundo verifica no mercado hoje a necessidade de redução do ticket médio do cliente. Isso é um dos focos de todos os clientes que têm volume. Então, o acordo é uma forma de redução de custo. E uma equipe de logística, que é uma equipe específica para a realização de diligências de processos físicos, ainda em torno de 40% dos processos no Brasil ainda são físicos, e realização da audiência, que a gente tem advogados especialistas focados em fazer audiência. O problema do nosso fluxo, excesso de interação. Está aqui no meio bananado ali, é justamente isso, é porque tem muita interação. Toda essa interação, ela se comunica sem uma troca de e-mail. Essa interação, ela ocorre através do nosso sistema, todo de workflow. Então, toda essa interação ocorre via sistema, só que o sistema depende de quê? Do humano. E aí vem o nosso principal problema. Por exemplo, quando um cliente, ele imputava um dado no sistema dele, ele tinha uma taxa de acerto de cadastro de 74%. É humano isso, é estatística humana. O humano erra fazendo cadastro, ponto. E aí, a expectativa de acerto era de 74%. Quando nossa equipe pegava no sistema do cliente e imputava no nosso sistema, ele também tinha uma taxa de acerto de 74%. E aí a gente tinha uma expectativa de acerto no cadastro final de 55%. Era o principal ponto, era a nossa principal preocupação. Foi aí que a gente, cada vez mais que a gente sentava, a gente dizia, a gente precisa do uso da inteligência artificial para auxiliar a gente na diminuição de erro. Isso significa erro em estatística, erro em dados que eu forneci ao cliente, que lá na frente eu vou mostrar para vocês como é essencial esses dados para o cliente. Foi aí que a gente pensou, a gente teve que partir para a inteligência artificial, uma solução da IBM, a gente adotou o nome de Carol, porque quem não sabe, no Brasil, a IBM utiliza uma voz feminina, então a gente adotou o nome Carol. E aí vem os nossos desafios com a Carol. O nosso primeiro desafio foi reduzir os erros nessas interações para que a gente tivesse um cadastro mais efetivo do processo. Nossa segunda fase, que a gente está, essa primeira fase é importante frisar que já está implantada, em torno de 60% dos processos do escritório já são cadastrados por Carol. A segunda fase, que é elevar a assertividade, com base na jurisprudência e nas decisões judiciais que já existem, a gente conseguir ter modelos de peças mais próximos da realidade para o advogado conseguir um êxito maior, um insight maior, segurança de resultado. E a nossa terceira fase é óbvio, é melhorar a qualidade, melhorar o resultado para o cliente. Eu consegui, através dos dados que eu tenho no meu sistema, identificar problemas operacionais do meu cliente. Vou falar um pouco aqui dessa nossa primeira fase. É uma fase que já está implantada no escritório. Essa fase, como ela funciona, tá? Essa fase, a própria Carol, ela tem um acesso ao sistema do cliente, ela consegue puxar tanto os dados que estão cadastrados no sistema do cliente, como os documentos, a citação, a inicial que estão lá. Ela faz essa leitura da citação e da inicial,
compara com a base de dados cadastrada no sistema do cliente e faz o cadastro de forma automática no nosso sistema. Isso daí, já com 3, 4 meses de uso, a gente já tem uma taxa inicial de acerto de 95%. Ou seja, muito superior ao humano fazendo o cadastro. E aí todo mundo fala, rapaz, como é que Carol aprendeu a ler? Esse é um ponto que todo mundo, em todo evento que eu estou participando, vem perguntando. O fazer Carol aprender é através de marcações. Ou seja, a gente identificou, ali do ponto do lado direito, eu não sei se vai pegar aqui, não pega aqui, mas assim, ali do lado direito a gente identifica as entidades, ou seja, que são os pontos que a gente deseja que Carol faça a leitura. E aí faz marcações. Por exemplo, uma entidade que a gente identificou, número do processo. A gente imputou a citação e foi fazendo marcações de número de processo, nome das partes, e foi marcando tudo que a gente queria que Carol fizesse a leitura. Isso daí demanda tempo, obviamente, a gente colocou já mais de 4.500 citações iniciais, fazendo esse treinamento através do WKS do Watson. Na segunda fase, é uma fase um pouco mais inteligente, é uma fase que também vai trazer aí uma melhora muito grande aí para o escritório, mas como é que é essa fase? Essa fase ainda não está implantada, a gente está em fase de teste, a gente acredita que até o final de junho a gente já vai estar utilizando. A gente tem no nosso sistema já uma base de dados muito grande, com torno de mais de 500 mil processos que estão arquivados, com todas as decisões cadastradas, com todas as informações. Então, com base nisso, a gente já tem um banco de dados para que Carol faça uma leitura de uma maneira geral, que ela já está fazendo, e ela vai conseguir trazer para a gente um modelo de peça um pouco mais próximo da realidade, com base em jurisprudências mais atualizadas e com base nas decisões de cada juiz. A gente vai identificar como o juiz da vara X está entendendo um caso, por exemplo, de dano moral, de fraude de cartão de crédito, por exemplo, e como ele decide naquele caso, para que a gente traga um modelo que a gente consiga trazer um insight maior de vitória para o cliente. Então, é importante frisar que ela não vai elaborar peça, ela vai trazer um modelo para o advogado e em alguns casos ela vai dizer para a gente, ó, esse caso aqui, 95% de chance de você não conseguir êxito. Então é mais importante você fazer um acordo, para que o cliente tenha ciência da melhor saída jurídica dele, tá? E aí a terceira fase nossa de implantação, que também é uma fase que a gente até o final do ano já vai estar implantada, é uma fase até um pouco mais simples do que a segunda, mas é uma fase muito interessante, que vai trazer para a gente um pouco mais de qualidade. A gente, na verdade, eu sempre trago para essa fase aqui, como é que eu vou melhorar o resultado do cliente. Todo mundo só pensa no resultado do meio jurídico, ninguém pensa no problema operacional do cliente. E lá no escritório a gente pensa efetivamente em como eu vou reduzir a demanda do escritório e do cliente. Então, quando a gente identifica problemas operacionais, a gente na reunião mensagem da gente com o cliente, a gente leva esse problema para eles. Como é que é feito isso? Atualmente a gente faz a olho humano. A gente pega as informações do meu sistema nosso, que eu já tenho, e eu identifico se teve alguma mudança de rota do cliente, alguma mudança de fato gerador das ações do cliente. A gente quer que Carol, com 2, 3 dias, identificando qualquer tipo de mudança, ele traga para a gente a informação. Eu sempre trago como exemplo um cliente da área da gente, do varejo. O cliente da gente da área do varejo que sempre tem em torno de 60% a 65% do fato gerador dos processos dele de consumidor ligado a vício de produto. E aí, de repente, 3 meses depois, no primeiro trimestre desse ano, a gente identificou, quando a gente foi fazer uma reunião, que 60% dos processos dele naquele período tinha sido não entrega do produto. E aí, quando a gente foi para a reunião com o cliente, a gente identificou um problema operacional dele de não entrega do produto. Só que a gente identificou isso com 3 meses, fora que, tipo, para gerar demanda, o problema já está ocorrendo há 3 meses lá atrás. Então, a ideia da gente com Carol é o quê? É que ela consiga para a gente, em 2, 3 dias, mudou aquele fato gerador, ela já traga para a gente uma informação dizendo, ó, mudou aqui o fato gerador dos pedidos. Isso também vai ser muito usado no trabalhista, que é bem importante. Mudou o fato gerador, então a gente já vai avisar o cliente, ó, vocês têm um problema operacional nisso que está gerando mais processos para vocês nesse sentido. Então essa é a ideia da gente aí na terceira fase com Carol. Obviamente que Carol não vai acabar na terceira fase, porque a gente sabe que a inteligência artificial não vai parar e tem que entrar em... Eu acho que a gente tem mais umas 30, 40, 50 fases aí para trabalhar.
E esses são os nossos benefícios esperados com a utilização do Carol. Primeiro ponto do escritório de pensamento é melhorar a qualidade. Não é reduzir. Né? Todo mundo fala é para reduzir o uso do humano. Não. A ideia do Carol é para a gente melhorar efetivamente a qualidade da entrega do serviço para o cliente. Cada vez mais tem que focar nisso. O cliente cada vez mais exige mais. O mercado exige isso. E eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Então, a ideia, o nosso principal ponto é melhorar. Eu trazer uma peça mais bem elaborada, um insight maior de vitória, eu trazer um cadastro mais bem feito para o cliente e eu trazer uma melhora, apontar um erro operacional do cliente. Então, é melhorar a qualidade do serviço. Obviamente, atrelado a isso vai vir também uma redução de custo, mas também o principal ponto é melhorar o resultado do cliente, ou seja, o cliente conseguir ter uma redução no ticket médio dele, ter uma redução de demanda, é o nosso principal ponto aqui na utilização da inteligência artificial. Eu vou trazer aqui para vocês também um vídeo institucional de Carol, para vocês verem aqui. Vamos ver. Olá, eu sou Carol, a inteligência cognitiva do Urbano Vicalino Advogados. Eu vou deixar aqui no QR Code, tem meu contato, tá? Obrigado a todos. Maurício, passo a palavra para você. Obrigada, Bruno. Certo. Boa tarde. Agradecer a ESA Pernambuco por ter me convidado para participar desse evento. O nome de Fred, que eu já conheço de outras reuniões do Conselho Nacional de Justiça. O outro Fred também, que é meu colega também plateia, que foi palestrante na manhã. Meus colegas que me antecederam também, alguns são meus amigos já de algum tempo. Eu sou advogado, lá de Curitiba. Eu não exerço mais advocacia já há alguns anos. Desde 2014 eu estou na área de tecnologia. Hoje eu sou um vendedor de software para advogado. Eu terminei meu curso de Direito em começo de 1990, e já tenho mais de 50 anos. Trabalhei muitos anos na área da advocacia. Fiz Tá bom? Baixar um pouco. Sim? Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná. Meu coordenador era o Luiz Edson Fachin. Meu colega de turma é o Sérgio Moura. Então, outro dia eu conto para vocês a história de como começou a Lava Jato na Machadetaria de Curitiba, mas não hoje. A minha palestra hoje é sobre o panorama das legal techs no Brasil e no mundo. Muito do que vocês já viram hoje, provavelmente, porque eu acabei de chegar, então não consegui ver as últimas palestras, só a da Amanda e do Bruno. Mas imagino que já tenham falado bastante sobre o panorama das legal techs no Brasil e no mundo. Enfim, quando comecei a advogar, saí do mestrado, montei meu escritório, eu e meu colega de turma, e isso foi também lá em 1995, por aí. Em 2010, eu estava chegando em 300 funcionários. E aí,
embora a OAB não goste muito desse termo, mas já não era mais um escritório de advocacia, era uma empresa, e eu tive que aprender a ser gestor de pessoas, gestor financeiro, lidar com controladoria, coisas que a gente não aprende na faculdade, e principalmente o que me interessava bastante era como a tecnologia resolvia esses problemas que eu enfrentava no dia a dia do escritório de advocacia. Então, todo esse período, eu sempre fui muito envolvido com tecnologia, mas entre 2010 e 2014 foi um período em que realmente eu me envolvi mais, e até que chegou em 2014 eu resolvi largar a advocacia e me dedicar totalmente à tecnologia. Eu saí do escritório num acordo com o meu sócio para que a gente pudesse ter soluções tecnológicas que fossem mais aderentes ao que a gente precisava. E eu comprei essa empresa que é a Preamble. Ela é, hoje, de acordo com pesquisa do Jejur, as últimas pesquisas de 2015 e 2017, a gente produz o software mais utilizado em escritórios de advocacia do Brasil. São 6.000 escritórios que utilizam o nosso software hoje, 1.000 departamentos jurídicos, temos aí aproximadamente 28.000 usuários. Estamos em vários dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Tem escritório hoje que utiliza nosso software para gerenciar 850.000 processos, e são 1 milhão de agendas diárias, 4.000 publicações por dia, todas gerenciadas nesse software. Então, obviamente, quando eu saí, eu tinha uma impressão de como que seria a vida nas legal techs, né? E hoje eu tenho uma outra visão. Então, eu consigo, de vez em quando, tirar o chapéu de desenvolvedor e colocar o de advogado, do cliente, e, às vezes, tirar o chapéu do cliente e ver o do desenvolvedor. E essa transição aí é uma experiência muito rica. E é isso que eu venho compartilhando com as pessoas, né? Essa semana mesmo a gente estava, eu e a Amanda, a gente foi, acho que tinha mais pessoas, a gente estava no evento da Starts, acho que já comentaram com vocês sobre isso. 2.500 advogados, 70 stands só de legal techs. Então, a gente vê que, na época que eu saí do escritório para ir para a área de legal techs, ainda não havia esse hype assim, em torno da tecnologia jurídica. Ainda isso estava começando. Eu já sentia muito a necessidade dos advogados, a intenção deles de usar o produto, mas ainda não era uma coisa tão acirrada como está hoje, né? E até eu fiz um levantamento só esse mês. A gente teve aí 11 eventos de tecnologia jurídica. Então, você vê como que isso realmente está no maior pico de expectativa entre os advogados e departamentos jurídicos, enfim, todo mundo da comunidade jurídica, né? Eventos dos mais variados possíveis a gente tem, mas focados especificamente em tecnologia jurídica. Não são eventos de direito, são de tecnologia jurídica. Esse mapa, acredito que vocês já tenham visto várias vezes hoje também, e é importante a gente repassar. Não, ninguém passou. Fred devia ter passado. Também não? Obrigado, deixaram para mim então. Então, a B2L é a Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs. Legal Techs e Law Techs é um termo sinônimo, só muda, às vezes é um pouco mais utilizado em alguns países, em outros é o outro termo, mas na verdade é a mesma coisa para nós. Essa associação tem 2 anos, então começou com algumas poucas empresas, mas no primeiro radar existiam 30 empresas, 30 legal techs, hoje a gente tem batendo 100 empresas no radar, né? Então, para mostrar para vocês o panorama, eu acho que a melhor fotografia que tem do panorama das legal techs no Brasil é o nosso radar. Pode acessar a página da B2L. Ali não só tem a questão do radar, como notícias de tecnologia, eventos, tecnologia jurídica, tudo que vocês... Realmente, eu acho que é o maior repositório hoje que tem sobre tecnologia jurídica, o que vocês quiserem. Se vocês estão querendo aprender mais sobre isso, estão interessados nessa área, acho que é o caminho a seguir,
até se associar, porque dá para se associar como advogado também, mas principalmente de vez em quando dar uma olhada na nossa página, acessar a nossa newsletters, e tem bastante informação lá. Esse aqui é um radar já tem 3 anos, americano. Só para mostrar para vocês a diferença que a gente tem entre tecnologia jurídica no Brasil e nos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos hoje ele tem mais de 800 startups trabalhando só com tecnologia jurídica, né? Fora essas empresas que já estão estabelecidas. Então, um pouco diferente, o nosso radar tem muita startup, esse radar aqui quase não tem startup, eles já são empresas consolidadas. E nos Estados Unidos tem um site que ele mostra todas as startups de tecnologia jurídica. A última vez que eu vi já estava em 800 empresas. Por que essa diferença? Porque, e aí, eu e o Fred, a gente foi, faz cerca de um mês, a gente foi para o Vale do Silício numa missão de legal techs. Vários empresários que têm legal techs ou se interessam por essa matéria, tecnologia jurídica, a gente passou um tempo lá no Vale do Silício para poder entender como que é esse mercado de tecnologia jurídica, tecnologia em geral, né? E a gente descobriu muitas coisas que a gente já imaginava, mas que realmente para nós foi uma realidade um pouco diferente da nossa expectativa. Enfim, quase todas as startups lá conseguem dinheiro muito fácil para lançar seus produtos. Tem muito dinheiro sobrando no Vale do Silício. Tem tanto dinheiro sobrando que tem pessoas que querem colocar dinheiro lá e os fundos não deixam mais colocar dinheiro porque é muito dinheiro que já tem lá e eles não conseguem utilizar, porque faltam ideias, faltam negócios realmente que tenham afinidade com o que eles querem. Então, mas quando aparece alguma coisa, efetivamente o dinheiro que entra muito rápido, entra na ideia inicial, entra logo depois. Então, empresas que a gente vê, posso mostrar algumas mais para frente, mas que falam de inteligência artificial, jurimetria nos Estados Unidos, e a gente pergunta por que não tem isso no Brasil, é porque lá eles já captaram 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, então um pouco diferente da nossa realidade. E, além disso, o advogado americano, segundo uma pesquisa que eu vi, ele ganha, em média, 800 mil dólares por ano. O advogado, em média, nos Estados Unidos, ganha 800 mil dólares por ano e gasta, com tecnologia jurídica, em torno de 8 a 10 mil dólares por mês. Então, porque lá há muita necessidade nessa questão, por ser um sistema de precedentes, realmente eles precisam muito usar a tecnologia jurídica e, além disso, eles têm um sistema de probatório também que exige que você faça a localização de documentos dessas provas, e daí tudo isso é um sistema que custa caro. No Brasil, a última pesquisa que eu vi, no evento de Brasília, ano passado, falou que um advogado brasileiro gasta, em média, R$600 por ano com tecnologia, né? Então, é uma diferença muito grande, 8 mil dólares por mês e R$600. R$600 não dá nem para comprar um celular. Então, quando a gente começa a fazer uma comparação do que tem de tecnologia jurídica no Brasil e no mundo, fica bem complicado, e realmente não é porque a gente não tenha tecnologia aqui, porque a gente não tenha boas pessoas, a gente não tenha boas empresas. Mas o nosso mercado, apesar de ser um mercado muito grande, com muitos advogados, com muito litígio, com muito dinheiro investido na justiça por parte dos órgãos públicos, quase 83 milhões de reais por mês investido só em manutenção de tribunais, a gente ainda está muito longe como consumidor de tecnologia. Então, os desafios do Brasil vão ser maiores em razão disso, porque a gente tem a tecnologia aqui, mesmo que tem nos Estados Unidos, a gente tem o material para fazer muitas coisas interessantes, mas realmente quem hoje está consumindo tecnologia jurídica e pagando bem é o governo, né? Os tribunais, esses sim estão tentando investir, fazer com que o trabalho dos juízes seja cada vez mais facilitado, alguns poucos escritórios, né? E departamentos jurídicos que, por incrível que pareça, estão investindo mais do que os escritórios em tecnologia. E, segundo o que eu tenho visto, pelo menos que eu vi nas últimas palestras que eu participei,
o escritório está investindo para pagar menos para o advogado, né? Essa é uma realidade, infelizmente, mas é o budget do departamento jurídico sempre igual e as demandas aumentando. Onde que ele pode cortar? No advogado. Então, enquanto os departamentos jurídicos estão investindo em tecnologia para conseguir melhorar o seu rendimento, os escritórios estão procurando uma tecnologia que resolva todos os problemas dele de graça. E aí, realmente, vai chegar um ponto em que, provavelmente, as empresas, os departamentos jurídicos vão começar realmente a internalizar cada vez mais os seus processos e poucos escritórios vão conseguir acompanhar esse processo e vão começar a perder clientes. Eu pensei em algumas coisas aqui do radar, né? O Fred ficou aqui só para ver se eu vou falar dele. Algumas coisas que eu sei que funcionam, porque eu já vi funcionando, eu já testei e conheço as empresas. Tá? Não é que os outros não funcionem, é porque tem muita coisa lá, e daí, para tentar facilitar um pouco o trabalho para vocês, eu trouxe algumas coisas que eu já vi e que eu gosto, né? Então, na parte de gestão de contratos, gestão da linha, do ciclo de vida do contrato, desde o seu início, prazos, obrigações acessórias, assinatura digital. Tem essa empresa de Curitiba, uma startup bem legal, chama Contractor. O M4Loja é uma empresa que é um software americano que foi trazido para o Brasil, também bem legal, gestão de documentos, para armazenagem de documentos, bem legal para você fazer a gestão. A parte de... O Juridoc é uma empresa que a característica dela assim, é vender o documento para leigos, né? Então, você acessa o documento, você quer fazer, por exemplo, um contrato social, mas não quer contratar um advogado, então usa o Juridoc. Aí tem questões depois regulatórias que não vem ao caso, mas eu só estou mostrando que já existe isso. E a geração de documentos, aí aqueles que você vai por perguntas e respostas, fazendo um formulário, você deixa a tua base pronta para poder fazer a automação de documentos. Tem a Netlex, Looplex, a Lint, Docket e a iDocs. São 4, 5 empresas aí que realmente fazem coisas bem parecidas e é legal de dar uma olhada porque tem um processo de automação de documento bem interessante. Para buscar informações, aí temos buscar informações. O Invenis é uma empresa legal que ela consegue hoje fazer captação de processos novos, né? A empresa quer procurar processos novos antes de ser citada. O Sigalei, você tem interesse em algum tipo de legislação e faz o acompanhamento em qualquer fase do processo legislativo, né? E aquilo ali vai acompanhando até que você tenha uma mudança da lei, a criação da lei, a votação da lei, mudança enfim, de todo o processo legislativo. A Apelexis, ela traz informações sobre sócios de empresas, a BipBop pega informação de tribunais, Cronos também. E aí eu tenho a parte de Legal Analytics, que já é a informação que você vai tratar toda a informação. Essas Legal Insights e a Juristec tratam informações internas, aquelas que estão dentro que são de domínio do departamento jurídico ou do escritório, aquelas que ele possui. E a Correia Analytics, viu? E DBJus, elas fazem o trabalho de comparar informações processuais de todos os processos. Então, quero saber aonde eu tenho mais ações contra o meu cliente ou onde eu tenho os advogados que mais acionam o meu cliente, quais os valores envolvidos, os juízes que estão dando sentenças mais desfavoráveis em determinada matéria, enfim. É um produto interessante porque você consegue utilizar isso não só como advogado para fazer uma estratégia, mas também para poder prospectar o teu cliente, né? Você não chega no cliente hoje e sem saber nada do que acontece no jurídico dele, né? Se você está prospectando um cliente, vai chegar lá e falar, eu vim te oferecer um serviço, mas nem sei como é que é. Então, ao invés de ficar procurando em todos os tribunais para ver o que ele tem, você pode usar uma ferramenta dessas e já chegar com todo
até com uma visão que o próprio cliente pode não ter. Nesse lugar aqui você está perdendo muito, o que está acontecendo, posso te ajudar de alguma forma. Então, são ferramentas de inteligência artificial e automação. Eu não falei do Watson aqui, porque ele não está no nosso radar e é um outro tipo de plataforma. Essas empresas aqui, a busca legal, principalmente, faz... e também não vou falar de inteligência artificial muito, porque acho que já foi explorado pelo que eu vi no evento aqui, então a única coisa que sempre eu gosto de ressaltar é que a inteligência artificial, até como foi mostrado, ela não é um processo simples, né? Ela não é uma coisa que está em prateleira hoje para você utilizar. Ela é um processo caro, um processo complexo, exige investimento de todo o escritório, não só para você gastar, mas como treinar as ferramentas, colocar a tua inteligência ali dentro, o que você quer, você precisa saber exatamente o que você precisa, senão vai gastar muito dinheiro para não ter resultado nenhum. E não existe uma ferramenta de prateleira. Não adianta, como chegaram no evento lá na terça-feira em São Paulo, a maior parte das pessoas, eu queria um software que pega a inicial, já analisa o que é, diz qual o prazo que eu vou fazer, já procura a jurisprudência, monta a petição inicial e daí já também protocola. E de graça, né? É possível fazer tudo isso. A inteligência artificial permite que você faça isso. Só que hoje o que a gente tem, tanto um problema de dados que estão lá no Poder Judiciário, os dados do próprio cliente, né, o custo para se fazer isso, o problema da documentação que está disponível, que não é uma documentação boa para se fazer esse tipo de coisa. Então, preciso tomar um pouco de cuidado com o que está sendo oferecido no mercado. As soluções de inteligência artificial que realmente funcionam são aquelas ou que foram feitas pelo próprio escritório, usando uma plataforma, e vocês podem usar várias plataformas que são gratuitas até para fazer isso. Ou essas que estão no mercado, que a busca legal trabalha só especificamente com a parte tributária. Então, é uma coisa específica dentro da área tributária que ele ajuda vocês a resolver. Legal Labs, só na área de direito público. Então, é só na parte de execuções fiscais, ele faz algumas coisas assim. Ticaltec tem alguns chatbots que para determinadas matérias, uma delas ICMS sobre energia elétrica. Então, o advogado capta lá os seus clientes e tem aquela ação lá que ele pode oferecer para os clientes dele, mas ele não é um expert naquela matéria. Então, o robô da Ticaltec, ele pretende ter toda essa expertise e ajudar o advogado, tanto a fazer a petição inicial, quanto a controlar todas as etapas dela. Então, ele vai falando com o próprio advogado e sugerindo o que deve ser feito, analisando a peça. Então, é uma forma de você conseguir entrar num determinado mercado sem ter um conhecimento aprofundado da matéria. E não é uma substituição do advogado pela tecnologia, na verdade, é uma ferramenta a serviço do advogado. E a Oyster é uma empresa minha também. Eu fundei ela em 2014. Ela faz robôs de automação. Esses robôs são robôs que automatizam tarefas repetitivas dentro do escritório de advocacia, principalmente robôs que automatizam, que fazem integração com os softwares dos clientes de vocês, né, dos clientes dos grandes escritórios de advocacia, principalmente, dos grandes demandantes. Então, se você trabalha, por exemplo, para Telefônica, e aí você precisa manter sempre atualizado o sistema da Telefônica, mas você usa o seu próprio sistema, e você não quer atualizar duas vezes o mesmo sistema, então o nosso robô faz essa integração. Ele também busca informação desses sistemas, busca informações em tribunais e leva informações para tribunais nesse mesmo modelo de integração e, de certa forma, aplica algum tipo de inteligência ainda para trazer coisas classificadas, para trazer coisas um pouco mais inteligentes. Já em termos de inteligência artificial, você viu que eu trouxe pouca coisa aqui que eu consegui pensar do radar, mas esse é o último radar americano de inteligência artificial. São mais de 60 empresas trabalhando em vários segmentos da área jurídica. Esse é um radar só Legal Tech, e aí dividido por segmento, e fazendo coisas, de certa forma, muito inovadoras. A gente já fui em alguns eventos também fora do Brasil, Chicago, Nova York, Londres. Já tive a oportunidade de conhecer várias empresas dessas e
e acompanho sempre o trabalho delas, são coisas que realmente estão muito acima do que a gente vem fazendo hoje. E, como volto a dizer, não porque a gente não tem capacidade de fazer, mas a gente ainda tem um problema da base dos nossos tribunais, que ainda é muito ruim o acesso a ela, tem muita coisa ainda que está em dados físicos e a gente não consegue tirar, e mesmo que está no tribunal é de difícil acesso, não está uniformizado, né? E nos Estados Unidos isso já vem se resolvendo já há mais tempo, porque eles já investiram muito dinheiro para buscar esses dados dos tribunais e sistematizá-los. Então a facilidade é bem maior. Então, vocês viram aí um panorama do que existe no Brasil e no mundo, podia falar de outras empresas, outras coisas, mas procurei trazer coisas que fossem efetivamente importantes para vocês. E aí tem alguns recados de como eu, como advogado, que já trabalhei bastante tempo, o que eu aprendi no tempo que eu estou na área de tecnologia, né? Já visitei mais de, 200 escritórios de advocacia, mais de 50 departamentos jurídicos, e vi muita dificuldade das pessoas entender de que forma utilizar a tecnologia. Há muita ansiedade também, né, do próprio o dono do escritório ou dos advogados que querem que a gente coloque alguma coisa mais inovadora que exista, mas, na verdade, não estão trabalhando nem no básico ainda, ou o diretor da empresa que quer que o departamento jurídico coloque alguma tecnologia nova, o cliente do escritório, mas você já está usando inteligência artificial, o que você está fazendo? Então, fica essa ansiedade assim, e eu tenho conversado um pouco com os escritórios, nesse sentido, com os advogados, no sentido de conter um pouco essa ansiedade e trabalhar em algumas coisas que precisam ser feitas antes da gente pensar em coisas muito inovadoras, né? Não dá para sair direto para a Lua sem você aprender a andar de bicicleta. Então, uma das coisas é o planejamento, né? Não adianta a tecnologia, o escritório, o departamento jurídico, ele tem que parar e pensar: para que serve a tecnologia para mim? Que uso eu vou fazer dela? Eu quero me diferenciar pela tecnologia, do papel do Urbano, que hoje para ele a tecnologia já é um diferencial, diferencia o escritório dos demais, né? Eu quero usar a tecnologia para me ajudar, mas não necessariamente me diferenciar por ela. Porque veja que aí você tem questões de investimento também que são diferentes. Se você quer se diferenciar pela tecnologia, você vai ter que fazer muito investimento. Se você só quer utilizar ela para o teu dia a dia, às vezes isso pode ser um investimento menor, mas vai te ajudar. Ou eu não quero nada com tecnologia. Mas tem que ser uma definição de planejamento estratégico dos sócios, né? Isso não pode ser uma coisa, todo dia eu estou procurando alguma coisa, mas nunca pensei sobre isso, nem tenho orçamento, não sei como fazer, o que colocar, mas eu quero tudo. E daí, quando você já pensou um pouco sobre isso, tem que mapear o que você já tem hoje, né? Ver qual é o teu fluxo, como é que você trabalha, quais são os teus gargalos, onde que você pode efetivamente utilizar a tecnologia, onde que ela vai resolver alguma coisa, né? Se é a tecnologia mesmo que vai resolver, às vezes mudando... Só de analisar os fluxos, muitas vezes, quando a gente está implantando um workflow, por exemplo, dentro do escritório, só de analisar o fluxo, eles já mudam o fluxo umas 4 ou 5 vezes. Então, o fluxo já estava errado, né? Às vezes, só aquela mudança do fluxo já resolveria o problema. Não precisava mudar uma tecnologia, implantar alguma coisa inovadora. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Aí, tem escritório, há muitos escritórios, muitos mesmo, que trabalham hoje só com planilha Excel, né? Não é que planilha Excel não seja tecnologia, mas para você chegar depois num outro ponto vai ser difícil. Então, tem que ter um software para fazer a gestão, né? Ou um ERP qualquer de mercado, aí tem variedade enorme de softwares, ou um software de gestão, como o CPJ da Preâmbulo, mas tem muitos outros no mercado. Você tem que identificar o que você quer com o software, porque cada software desses tem uma característica diferente do outro. Alguns são para escritórios maiores, outros têm, por exemplo, financeiro, alguns não têm, alguns têm workflow, outros não têm. Então, alguns trabalham na nuvem, outros não. Tem que identificar o que você quer do software. Realmente, para que serve aquele ERP para você e até onde você quer chegar com ele, para também não ficar trocando muito ao longo do tempo. Mas no software de gestão que você vai conseguir a base para todas as outras tecnologias que você vai utilizar. Sem você ter esse software, você não vai conseguir. A parte de higienização dos teus dados também. Mas muitas vezes a pessoa tem até os dados, tem um software de gestão, ou está lá, mas nunca cadastrou os pedidos, não sabe que valor que os pedidos têm, não sabe se é possível, se é provável, qual a chance de ganhar,
os juízos estão todos repetidos, não tem uma padronização das coisas, né? Então, isso é muito comum, né? Muito comum mesmo no processo de tentar melhorar a performance de um escritório do departamento pela tecnologia, a gente se deparar com um grande problema que é a higienização de dados. Meus dados não servem para nada, vou ter que fazer tudo de novo. Então, tem formas de você melhorar e higienizar seus dados usando tecnologia também. Mas é importante que você passe por esse processo antes de evoluir para outras coisas. Fazer um período de teste com soluções interessantes, verificar a aderência das mesmas ao seu negócio. Nem tudo que está aqui é bom para você. Tem coisas que não servem, que só vai gastar dinheiro. Possibilidade de integração. Você tem um software já e quer utilizar alguma outra coisa que não tem no teu software, mas às vezes já tem até uma integração daquele produto para que você possa usar. E o escritório deve definir estratégia de negócio e também seus indicadores, produtividade. Você não sabe, essas coisas são, entre aspas, básicas, mas a gente não sai da faculdade sabendo isso. Então, tem que parar um pouco para pensar em questão de indicadores, o teu fluxo de negócio. Você tem que definir as regras do teu negócio. Se você comprar um software e ele vai dizer como você vai trabalhar, daqui a pouco você está já de novo deixando ele trabalhar no software porque não é o jeito que você trabalha. Então, quem tem que definir a forma de trabalhar dentro do software não é a empresa de software, não é o software que tem que dizer como você vai trabalhar. Não é o software que você vai apertar o botão e ele vai fazer tudo. Você tem que dizer como você quer trabalhar e daí fazer a parametrização disso dentro dos softwares que sejam aderentes ao teu negócio. Então, é muita coisa que tem que se pensar, que o advogado tem que fazer antes de sair procurando uma tecnologia que resolva todos os problemas dele. Então é isso daí, o meu recado para vocês, panorama das legal techs do Brasil e do mundo, e um pouco do que vocês têm que saber antes de começar a sair procurando por softwares milagrosos, né? Obrigado. A gente vai para o período de debate agora. A gente abre pergunta para a plateia. Amanda, eu tenho lido bastante sobre blockchain e uma das preocupações da blockchain é se a própria mineração contínua terá amparo energético para isso. O que é que eu estou dizendo? Quando a blockchain ela vai passando os dados que são cumulativos de nó em nó, ele precisa de máquinas minerando. E isso, a tendência é que essa palavra cresça muito e que a quantidade de gente minerando aumente muito também. E a dúvida é se vai encontrar uma solução energeticamente sustentável ou se vai ter capacidade energética para manter tamanhas blockchains e blockchains de palavras muito grandes, como pode ser um Ethereum da vida, trazendo contratos registrados. Entendeu? Tá. Na verdade, tem uma diferença, tá? Existe blockchain pública, que é do Bitcoin, do Ethereum, existe blockchain privada. Que aí tem toda a discussão. Blockchain privada não é blockchain, mas aí está numa discussão, cada um tem um ponto de vista, depende da lente que você olha. Mas blockchain privado nada mais é do que eu construo uma tecnologia com os princípios da tecnologia blockchain pública, que é a imutabilidade dos registros e auditabilidade, e eu tiro a transparência, e nessa rede permissionada eu permito que só algumas pessoas tenham acesso àqueles dados. Por exemplo, na Europa já tem um consórcio de bancos que percebeu-se que antes, para você transacionar documentos, você demorava 7 dias. E aí, através de blockchain, você diminui para 3 horas. Então, eu criptografo o documento, mando para o banco via blockchain, quando chega lá ele descriptografa e recupera o documento. E isso aí é uma blockchain permissionada, tá? E aí ele não gasta mineração. As blockchains privadas, elas não têm mineração. O programador constrói uma blockchain paralela, ele usa só um gas do Ethereum, mas ali ele faz como se fosse uma moedinha própria, tá? E aí ele faz uma rede paralela àquela do Ethereum. Só que por isso que, por exemplo, quem é programador raiz, ele diz que blockchain privada não é blockchain, porque não tem transparência e porque não tem a distribuição, não tem mineração. E aí tem outros que dizem que é blockchain. Para mim porque eu acho que quando o Satoshi fez o Bitcoin, ele tinha só a ideia de moeda. Mas aí depois as pessoas foram descobrindo que poderia usar para outra coisa. E eu acho que a inovação que o blockchain traz é a própria imutabilidade do registro.
Então, você tem o próprio centralizador usando blockchain, não só a descentralização. E aí eu tenho a principal característica da tecnologia, que é ela servir para alguma coisa. E a discussão se ela é blockchain ou não é, isso é dar outro nome como deram, que é DLT. Alguém? Pode passar o vídeo. Vamos? Bota aí. Como eu ia dizendo... Aqui, ó, microfone aqui. Tem alguém com o microfone aí? Está comigo aqui já. Obrigado. Ah, já tem. Boa tarde a todos. Parabenizo pelas exposições aí. Eu tenho uma dúvida, né? A gente vê nos Estados Unidos tem dezenas aí, centenas de law techs. No Brasil a tendência é que isso aumente. E cada startup jurídico, cada empresa resolve um problema específico, que é uma dor que o cliente tem. E provavelmente os escritórios, os departamentos jurídicos vão ter que contratar mais de uma empresa para resolver seus problemas, né? E eu queria entender como é que vocês estão trabalhando hoje e como a B2L orienta também as suas associadas nessa questão de integração, de APIs, de web services, porque acho que é fundamental que as empresas nasçam integráveis, né? Os dados sejam consumidos de um para o outro, sem dar tanto problema para o cliente, porque senão a gente consegue resolver a questão do enriquecimento de bases, do cadastro ruim. Então, todos esses problemas que a gente tem, se a gente continuar com sistemas não integráveis, a gente permanece com esses problemas. Então, eu acho que 90% das startups que estão lá na B2L, elas já têm suas APIs, né? Então, todo mundo já pensa nisso, né? Eu, por exemplo, no meu software de gestão, tento integrar cada vez mais. Eu não sou, não sou contra colocar nenhuma empresa, nenhum tipo de tecnologia, ainda que eu faça de alguma forma o que ela está se propondo a fazer, mas de uma forma mais básica, né? Por exemplo, um GED. Eu tenho um GED dentro do sistema, mas é um GED básico. Eu integro com GEDs mais complexos, por meio de APIs. O problema é que você tem que construir a API dos dois lados, né? Não basta construir de um. Então, todo mundo tem suas APIs. Aí, quando o cliente chega para você e fala, quero integrar, quem que vai pagar a conta da integração? Né? Porque por mais que tenha API, eu tenho que fazer a API do meu lado ou ele vai ter que usar a minha. Então, se ele fala para o cliente, eu integro com qualquer sistema, eu também falo. Então, o problema é que, às vezes, se eu não tiver o interesse de fazer, ou não tiver tempo para fazer, ou não tiver gente para fazer aquela integração naquele momento, aquilo vai ficar para depois. Ou ele usa a minha API, ou o cliente vai ter que esperar para que a gente possa disponibilizar. Vocês têm mais alguma? Só para botar todo mundo na mesma página, API é a interface de programação, quando um programa conversa com outro. Porque às vezes... a minha experiência em fintech, eu diria que hoje, sem API, você não vive mais. Assim, você não consegue desenvolver seu negócio se você não abrir interface. Tem gente que não gosta, tem gente que não abre, mas eu acho que morre, entendeu? Acredito. Até porque o volume de processamento de dados vai ter que ser compartilhado. Não dá para ninguém processar tudo. Não vai dar. Alguém mais? Vai lá. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para a Amanda. Queria saber tua opinião, Amanda, sobre a tentativa de regulamentação, enfim, blockchain, Bitcoin, embora o blockchain do que o Bitcoin. Você acha que isso é importante para o sistema ou vai na contramão da ideia lá do Satoshi e isso vai burocratizar e ser uma trava ao desenvolvimento do blockchain? Mas o nome? Edinaldo. A lei 1303 de 2015, tá, Edinaldo? Ela, na implementação, provavelmente por causa das eleições,
elas não têm uma regulamentação específica, e muitos empresários dizem assim: eu não vou fazer um compliance porque o mercado não me pede, e aí o meu cliente vai deixar de acessar a minha plataforma porque eu estou pedindo vários documentos além dos mínimos. E quando vem uma lei regulamentando, desde que seja de forma benéfica, tá? Não limitando, eu acho interessante porque ele resguarda o próprio empresário. Hoje em dia, se você pensar que, no ponto de vista de responsabilidade civil, por exemplo, esse marketplace está sujeito ao CDC. E aí, se houver um dano, uma falha, mesmo que não dependa dele, por ele ter aquela questão do caso fortuito, ele ganhar dinheiro com a intermediação, ele está sujeito à responsabilização sem a culpa, tá? Então, você tem todo um desprotegimento do empresário por falta de regulamentação. Às vezes, o mercado empresário tem a noção de que a lei só vem impedir ele, né? Mas não, eu acho que a lei, sim, é benéfica e apoiando, e os deputados estão interessados nisso, estão levando várias pessoas para entender como funciona a responsabilidade civil, compliance específico. Hoje em dia já tem software que faz rastreamento na blockchain do Bitcoin, a Foxbit já usa, o Banco Central já sabe que software é esse, então eu acho que a lei vem beneficiar sim. Mais alguém? Microfone ali em cima. Enquanto o microfone sobe, lê aquele negócio, né? Você cria qualquer projeto de lei, botou no Congresso, sai qualquer outra coisa, menos o que você botou. Quem sabe, quem já acompanhou o projeto de lei sabe muito bem, né, Fernandinho? Você pode fazer o melhor projeto de lei do mundo, vai sair outra coisa completamente diferente. Cadê o microfone? Ah, tá ali. Tá onde? Já tá com você? Ah, é Maase. Fala aí, Maase. A pergunta é para a Amanda. Em relação aos bitcoins, as compras que são realizadas com bitcoins, se questiona muito como é que vai ser a carga tributária em relação às empresas que vendem por bitcoins. Você tem alguma ideia de como é que isso vai ser feito? Na verdade, já tem que ser feito, né? Porque a gente já tem o Código Tributário do país. Assim, não é porque não existe lei específica que você não esteja submetido às leis locais. E aí, por exemplo, a gente já fez lá no escritório parecer para chineses que queriam saber como que tributavam as moedas no Brasil. Os chineses traziam para o Brasil bitcoins e vendiam aqui. E aí eles queriam saber como que tributava. Eles pedem um parecer. E aí você, desde 2015, que a Receita Federal já vem trazendo no caderno de perguntas e respostas, não sei se é o item 14, tá? Você tem que olhar qual é o item. Ele vem dizendo como que você faz essa tributação. Na verdade, ele sugere, né? Ele não te obriga. Mas tem algumas teses que dizem que essa sugestão dele já tem força vinculante. E outras dizem que não. Porque assim, tem pessoas que não tributam, né? Tem pessoas que tributam. Aí, sabe que a Receita tem 5 anos mais um para cobrar. E aí tem essas duas teses. Na minha opinião, já que ela vinha orientando, ela pode muito bem tributar daqui a 5 anos. E lá tem a progressão de taxa. Se você tiver tido lucro no mês maior do que R$35 mil, você tem que até o dia 31 do mês seguinte emitir um carnê-leão e tributar. Se não, você no final do ano, dia 31 de dezembro, você tem que colocar naquela opção de bens que você tem tantos bitcoins. E aí você tem que seguir aquela regrinha. O microfone lá em cima. Ah, tá com a Fernandinha. Vai, Fernandinha. Não, vai, já tá aí. Boa tarde. Meu nome é Fernanda. Eu queria inicialmente parabenizar Rafael e os palestrantes. O evento tem sido bastante enriquecedor. E a minha pergunta é de novo para a Amanda, né, porque essa é a área que começou a entrar no tema da gente lá do escritório, que é questão de tributação, blockchain e criptomoeda. E pegando carona aí nas perguntas que foram feitas, né, Masi falou da questão da tributação, você já respondeu que tem uma orientação aí da Receita Federal com relação ao ganho de capital, e a gente costuma sempre ter essas discussões, né, quando vai definir a natureza jurídica do Bitcoin, e o que a gente tem visto mais ou menos se delinear é que vai depender do uso que é dado, né? Às vezes ele se comporta como moeda, às vezes ele se comporta como ativo, não é isso? E aí, nessa linha da questão da regulamentação, a gente está aí para ter a expectativa de que o Banco Central vai regulamentar a possibilidade dos fundos de investirem diretamente. É só uma falhinha. Só uma falhinha, né? De investirem diretamente em empresas que trabalham com tecnologia de Bitcoin. Saiu recentemente uma portaria do Banco Central
informando que, a princípio, isso não seria possível, não seria considerado um ativo que um fundo pudesse investir, dado alto risco, mas essa questão está sendo revista, né, inclusive para os ICOs, né, de moedas. E aí eu queria ouvir sua opinião. Particularmente, eu entendo que assim, não há nada de ilícito no Bitcoin. Ilícito é o uso que pode eventualmente se dar. Lavagem de dinheiro se faz com dólar, né? Então, com real, com ouro. Então, isso é irrelevante. E, a princípio, eu entendo que se encaminha para que o Banco Central ele venha realmente a viabilizar esses investimentos, o que é ótimo, por exemplo, para as startups. É todo um assunto que está conectado, né? Porque se abre uma possibilidade a mais de investimento, além do investimento anjo, além daqueles investimentos que a gente já conhece, todos que todo mundo falou aqui, você poder se financiar através de ICOs. Aí é nesse sentido a minha pergunta para você, Amanda. Na verdade, eu tenho até um artigo publicado no Jota, de 2017, que fala sobre a natureza jurídica das criptomoedas e da tecnologia blockchain, tá? E eu defendo exatamente isso, que vai depender do uso. Pode ser meio de pagamento, pode ser só software. E a questão dos investimentos, recentemente, a CVM disse, por exemplo, que você poderia fazer um token utility, tá? Mas depois, a Original Mayatel, eles emitiram um paper para fazer um token utility no Brasil, e depois a CVM voltou atrás e disse que não pode nenhum tipo de token. E a Original Mayatel agora foi para a Estônia para poder conseguir fazer a captação dela via ICO. Então, assim, no Brasil já não pode. Antes podia, se fosse utility, e agora não pode de jeito nenhum. Mas a questão dos ICOs é assim, a gente fez também um parecer lá para um software que participou da competição na Gerdau, e era sobre ICO, e a gente fez todas as possibilidades de ICO. Tem a Instrução Normativa 588 da CVM, que ela possibilita você fazer captação via plataforma de equity crowdfunding, tá? Só que o limite dela é 5 milhões. E você sabe que a captação em ICO por aí tem sido 60 milhões, né? Mais do que isso. Mas, assim, se quiser fazer no Brasil, ou você faz no limite de 5 milhões, ou você faz lá fora. Qual é a Instrução Normativa da CVM? 588. Instrução Normativa. Natureza jurídica de Bitcoin é eletro. Alguém? Não é? Alô, posso? Vai lá. Boa tarde, parabéns pelo evento. Meu nome é Ítalo. Faço doutorado em Direito pela UFPE, em parceria com o Centro de Informática, na área de Inteligência Artificial e Direito. E a minha pergunta vai para Maurício, que ele tem estado nesses ambientes de startup no Brasil e no mundo. Eu queria saber se ele tem conhecimento de sistemas ou até perspectivas de automação da decisão judicial. Ítalo, já tem conhecimento e já estão fazendo. Então, agora a gente está naquela competição, né, para ver qual é o algoritmo que o juiz vai usar para a gente poder usar o mesmo para poder fazer a petição melhor, que vai ser precedente. Então, teve uma tentativa no PJE de que a gente fizesse petições destacando as decisões, seja precedente, seja representativo de jurisprudência, mas quando a gente citasse decisões, que a gente não colocasse no mesmo campo da petição. Exatamente numa tentativa de facilitar que, quando ele fosse ler, não lendo cópias de outras decisões, isso não impactasse estatisticamente. Entendeu? Não. O PJE tem um campo para a gente escrever uma petição, não é isso? Tem lá um campo, você escreve a petição. Tentou-se em algum momento que a gente, quando fizesse a petição, que fosse citar uma decisão de alguém, não citasse nesse mesmo campo, botasse separado, para que depois a estatística não influenciasse nessa... Mas não vingou, né? Seria estranho para caramba a tecnologia determinar que a gente faça petições com anexo, porque... Enfim. O escritório digital um software da área trabalhista, ele tem uma funcionalidade que ajuda o juiz a definir que casos vão ter acordos. Então, todos os casos que o software identifica que tem uma possibilidade maior de acordo já vão para uma audiência de acordo antes dos outros. Isso é só uma parte, né? Mas como o PJE tem coisa, o Prajude tem um sistema
se não me engano, que eles estão fazendo no Paraná também já de sugerir algumas decisões para o magistrado com base em precedentes dele e da Câmara dele, né, da Câmara da qual aquela matéria está sujeita, né? Mas isso vai ser cada vez mais frequente. Boa tarde. Minha pergunta também vai para... Eu acho a área que está gerando mais dúvida. Mas fugindo um pouco da tributária, empresarial, o INSS está prestes a implementar aqui em Pernambuco o sistema INSS digital, que vai possibilitar nós, como advogados, que façamos a solicitação do benefício direto, né, dentro desse sistema. Basicamente, como é o PJ. Como é que a tecnologia blockchain vai poder ajudar nesse sistema como é que ele pode auxiliar nesse sistema administrativo, na advocacia administrativa? Tá. Na verdade, você tem que pensar que para você precisar usar blockchain, você tem que ter aquela dor de aquele dado não precisar ser mudado, tá? No caso, que eu falo da licitação. Mas tem uma coisa muito interessante aí quanto ao INSS, que é um exemplo que eu dou, que foi até uma palestra de um servidor do DataPrev. Ele falou que já se estuda sobre blockchain, está lá dentro, e ele disse exatamente o que eu também penso. Se você tiver uma base única de blockchain, mas não pelo INSS, mas conectando todos os órgãos, à medida que você, por exemplo, entra lá com ajuiza uma ação porque você se aposentou por deficiência visual, automaticamente, porque é uma base única de dados imutáveis e que se confia porque tem smart contract, o DETRAN automaticamente ia ser comunicado e a sua carteira, se tivesse carteira de habilitação, ia ser cassada. Então, por exemplo, hoje em dia você já tem Dubai quase toda em blockchain, tá? Os semáforos em Dubai já são conectados em blockchain, você já tem, que são smart cities, você já tem nascimentos, registro de nascimento em blockchain. Então, interessante para o governo não é só que um órgão use, como só registro de documentos, que aí ele não precisaria tanto, mas se ele conseguir conectar várias informações, porque hoje em dia cada órgão tem o seu sistema, né? Então, o Brasil tem uma extensão territorial enorme e atrasos de informações assim gigantes. Se você conecta o sistema todo do governo à base, um sistema só de registros imutáveis, que você vai confiar de que aqueles dados não foram fraudados, você tem muito mais celeridade e não tem tantos problemas de corrupção. E já vendendo o meu peixe, quem pode lhe dar a melhor notícia ou pior notícia será o painel seguinte. Se a GDPR vai atrapalhar isso, ou a GDPR ou a regulamentação de dados vai atrapalhar isso ou não.